Boa tarde, pessoal. Mais um programa Fala Doutor. Comigo hoje eu vou entrevistar a doutora Rita Dimitri, pediatra, especialista em neurodesenvolvimento. Rita, muito obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite. Fala um pouquinho pro pessoal de casa sobre a sua formação, conta um pouco da sua história. Bom, eu sou a doutora Rita Dimitri, sou formada em pediatria, minha graduação foi feita em Duque de Caxias, né, na Unigran Rio, Petropolitana, saí daqui para estudar, né, e eu brinco sempre, antes de ser pediatra, agora meu título é Mãe da Maria. Então, a maternidade me trouxe um outro olhar para a minha especialidade. Dentro da pediatria eu trabalho com neurodesenvolvimento infantil, né, então eu pego o público que é portador de algumas deficiências, né, e de alguns transtornos, e aí a gente fala, né, sobre o autismo, sobre o TDAH, sobre o transtorno opositor desafiador, a gente fala também sobre bipolaridade, e é um leque muito grande, né, então é um grande prazer estar aqui hoje para falar sobre isso. Eu que agradeço e a gente aproveita sempre esse programa, que é para poder levar para o público de casa conhecimento, né, para poder entender como são as doenças, como são as dificuldades que aparecem e às vezes a pessoa não tem como identificar um diagnóstico, identificar uma doença e poder procurar o especialista. Hoje a gente vê que está muito mais em evidência, cada vez mais tendo campanhas para a pessoa compreender essas doenças do neurodesenvolvimento. Principalmente o TEA, que é o transtorno do espectro autista, TDAH, né, que é o transtorno do desenvolvimento e hiperatividade. Fala um pouco disso para o pessoal de casa. Então, é interessante a gente lembrar que o transtorno, quando a gente fala em transtorno, ele varia. Sempre eu dou o exemplo das graduações do cinza. Ele vai do cinza claro ao cinza chumbo. Por isso que é dado o transtorno. A gente tem variações dentro da doença, que a gente popularmente fala de doença, mas é um transtorno. Então, a gente vai ter, dentro do autismo, né, os níveis de suporte que variam entre nível 1 a nível 3 de suporte, e isso depende muito de como é o paciente, daquilo que o paciente vai necessitar. Então, o nível 1 é aquele paciente que depende minimamente de suporte, que realiza as atividades de vida diárias básicas, então, consegue comer sozinho, toma seu banho, fala, não tem tanta dependência, não necessita de tanto auxílio. O nível 2 é aquele paciente que depende mais de suporte e pode ter ou não a fala comprometida juntamente com o aspecto social. E quando a gente fala do nível 3 de suporte, o paciente do transtorno do espectro autista, quando a gente fala do nível 3, a gente tem que pensar num paciente que socialmente tem dificuldade de se ambientar, tem dificuldade da fala, tem um transtorno, pode estar relacionado ou não ao mutismo seletivo, tem seletividade alimentar, tem uma dependência do cuidador, seja ele responsável, pai e mãe ou não. Ele depende de quase tudo. Então, por isso que eu sempre brinco que a gente está variando nas escalas do cinza. A gente vai do cinza claro ao cinza chumbo. E aí a gente vê, né, esse de diagnóstico que está acontecendo e todo mundo se pergunta por quê, o que está causando, como está sendo. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, né, é do aumento das informações, o aumento das especializações, o aumento do diagnóstico está relacionado quanto maior o nosso conhecimento. Mas, infelizmente, junto do conhecimento veio também um interesse do mercado nesses diagnósticos. Então, é um peso que a gente está tendo muito grande, com uma falta de equilíbrio muito grande, tá? E aí a gente vem o TEA, né, junto com o TDAH, que agora todo mundo fala que tem TDAH, e infelizmente isso é uma fala que dói aos nossos ouvidos, profissionais da saúde, né? Isso que eu ia te falar, porque hoje o TDAH virou uma pandemia, né? Todo mundo tem, desde a criança ao adulto.
E antigamente, né, como você citou muito bem, antigamente você não tinha tanta informação científica, tanto conhecimento teórico para identificar um diagnóstico de uma doença precocemente. Mas também, hoje, qualquer criança que está muito ativa, brincando, Que a não mãe, pode ser criança que não mais, pode ser né? criança mais, a mãe já acha que é TDAH. Isso é verdade, né? Porque o Não, pessoal de casa fala, minha criança é muito ativa, brinca muito, vamos ela lá. tem TDAH. Não, é Não, é criança, né? criança. Vamos deixar. A gente tem, infelizmente, hoje, né, muitos pais que não sabem lidar com a infância. Você já imaginou a gente precisar ter profissionais de educação física indo para as casas, montar aula de como brincar? É isso que eu pego no dia a dia. Porque as crianças não sobem mais árvores, não sabem brincar de pique, não jogam bola, não fazem aquela bagunça na rua que nós fazíamos. Verdade. Quem nunca caiu de uma árvore? Quem nunca subiu ao Nunca ralou o gramado, joelho ralou todo, o joelho? verdade. Eu brinco que eu olho as pernas dos meus pacientes e falo assim, vocês não estão brincando em casa, não. O que está acontecendo? Porque as pessoas estão confundindo a hiperatividade com a infância. A criança hiperativa é aquela criança que, mesmo tendo subido o dia inteiro, brincado o dia inteiro, ela fala sempre. Claro, eu vou dar aqui exemplos muito sutis e que não fecham o diagnóstico, mas para o público entender. É uma criança que subiu a árvore o dia inteiro, brincou de pique, falou e tudo, e tá com uma energia que você fala que aquela criança tá ligada no 220 o dia inteiro. Tomou energético. Tomou um energético, tomou uma garrafa de café, comeu um bolo e tá ligada no 220. E não é só isso. A gente tem que entender os prejuízos dessa hiperatividade. Eu falo sempre que... Vocês já imaginaram como é a cabeça desse hiperativo? Eu sou hiperativa, tive o diagnóstico muito tardio, depois de 3 burnouts trabalhando. E eu falo, a minha cabeça não para. Então, eu sempre dou um exemplo. Mãe, você já imaginou um cérebro em formação onde ele está trabalhando 100% do tempo com várias caixinhas que às vezes eles até se embolam em falar. Aí você vê uma criança que chega, doutora, ele é gago. Ele não é que ele é gago. O cérebro dele pensa tão rápido que a gente precisa trabalhar isso para ele poder... Ele não consegue falar do jeito, né, de tanto que ele tá pensando. Exatamente. E aí a gente vê esse boom de diagnóstico, a gente vê o boom de tudo que está acontecendo sem realmente ser. Eu também vejo assim. Porque virou um status, só que as pessoas esquecem de olhar realmente que é um estigma que essas pessoas estão recebendo. Você acaba rotulando a criança e aquilo vai para a vida toda. Para a vida toda. E a criança é só criança. É uma criança que tem uma necessidade maior, sim, de gastar energia, mas ela não tem um prejuízo. Não é uma criança que dorme pouco, não é uma criança que está tendo uma alteração de sono, que você vê que ela não descansa. É uma criança que acorda cansada. Então, vamos lá, para você tocou aí em vários pontos interessantes e a gente ainda fica conversando, acaba vai. Excelente. Para a pessoa de casa, tem lá, acha que o filho é hiperativo. O que ela tem que observar, o que ela tem que notar, que ela pode levar para procurar o especialista? Vamos lá, primeira coisa que a gente tem que pensar, uma criança hiperativa, uma criança que, se tivesse aqui sentado com a gente, eu dou o exemplo do jantar. Mãe, preste atenção, é uma criança que não para na hora do jantar. Ele tá falando, comendo, levantando da cadeira, os pés mexem, as mãos mexem o tempo todo. No colégio é uma criança que copiou o dever, pulou linha, trocou letra. A tia falou, fulaninho, senta. Ele sentou 2 minutos, ele já levantou, ele já foi na cadeira do outro. E não é que ele não queira ficar sentado. Eu sempre brinco, imagina que tem um motorzinho ali nele que tá ligado 100% do tempo. Então, se o seu filho tem alguma dessas características, converse com o seu pediatra, converse com a professora regente e linke as coisas, porque é fundamental a gente caminhar em conjunto. É uma criança que te interrompe toda hora, que está sempre se intrometendo nos assuntos, que não consegue esperar a sua vez, que a hora que você vai falar, ele já tem uma resposta pronta, ele pula a vez do irmão. É uma criança que está sempre muito afoita e literalmente está sempre ligado no 220. Se seu filho tem alguma dessas características, ligue o alerta e junto com o profissional que acompanha seu filho, faça essa investigação.
Faça essa pergunta, não vale a pena a gente investigar uma hiperatividade? Não vale a pena a gente trazer o relatório do colégio para o pediatra para avaliar? Porque a primeira pessoa que avalia o seu filho desde o nascimento, o primeiro médico que está do seu lado é o pediatra. Então, a gente tem que lembrar a importância fundamental do acompanhamento regular na puericultura. Porque é através desse acompanhamento que a gente vai ter os primeiros sinais e sintomas desse paciente. Muito bom. Então, assim, criança levada... É levada. Levada, é diferente de criança hiperativa com diagnóstico de TDAH. Exatamente. A gente tem que entender que hoje o TDAH ele é subdividido, né? Houve uma nova classificação. A gente tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade do tipo hiperativo, do tipo desatento e do tipo misto. Então, são subclassificações que, se a gente não fizer o acompanhamento real, o diagnóstico direitinho, junto com a equipe multidisciplinar, aí entra o relatório do colégio, a neuropsicóloga, né? A avaliação ali no consultório, que não é em 15 minutos, gente, que vamos saber quem estamos procurando, os profissionais adequados, não é feito em 15 minutos, é conversando, é tendo troca, é mostrando vídeos, é trazendo relatório de colégio, é escutando outros profissionais, que aí sim a gente vai fechar um diagnóstico. Um diagnóstico pode ser fechado numa primeira consulta, como pode ser fechado levando 3, 4 meses. Não importa o nome, não importa o rótulo que querem dar, importa o tratamento. Perfeito. Perfeito. Pessoal, estamos terminando aqui o primeiro bloco. Se a sua criança está em casa fazendo levadeza, deixe ela ser levada. Prestou atenção. Voltamos já já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. É isso, pessoal. Estamos voltando. Segundo bloco, com a doutora Rita Dimitri, pediatra, especialista em neurodesenvolvimento. E a gente falou muito sobre TDAH aqui no primeiro bloco. Você falou sobre a questão do transtorno de espectro autista e os níveis, né? Vamos falar um pouco. Nível 1. Como que um familiar pode suspeitar que seu filho seja portador do TEA e que ele possa procurar um acompanhamento? Vamos lá. A gente falou no primeiro bloco sobre o desenvolvimento infantil, da importância da puericultura. É lá na puericultura. É um bebê, hoje a gente tem meios, né, de rastrear, de fazer o rastreamento precoce. Então, termos diagnósticos sérios em menores de 2 anos. O diagnóstico é clínico, né? O diagnóstico é clínico. Não tem nenhum exame de Ainda imagem, não de temos sangue, nada. nenhum exame, tá, protocolado, com alto índices científicos, com a confiabilidade nem americana, né, que é nosso parâmetro, assim, a gente ainda não tem nenhum exame específico que diagnostique autismo. Então, não adianta, se seu filho tem uma suspeita
clínica e foi passado para você uma ressonância magnética, que é muito comum, ou uma tomografia de crânio, você tem que levar em consideração que esse profissional está descartando outras possibilidades de doenças para que esse paciente não tenha. Porque o autismo é uma doença, um transtorno clínico. Ele não é visto nem em ressonância magnética, nem em tomografia computadorizada, nem em nenhum marcador genético, ainda não temos, tá? Nem nenhum exame de sangue. Então não adianta falar, eu quero uma ressonância, eu preciso de uma TC para fechar o diagnóstico de autismo. Não, você precisa desses exames de imagem para afastar outras possibilidades de doenças que podem estar acometendo o seu filho e gerando um atraso de fala, uma perda na audição que vai gerar um atraso de fala. Sim, isso é possível. E aí a gente vem falar do BERA, de um exame específico para audição. E isso tudo vai no desenrolar do caminhar junto com o pediatra. Então, no primeiro ano da avaliação do seu filho, você vai ter marcos de desenvolvimento que precisam ser atingidos. Se não forem atingidos, liga-se aí a bandeira do alerta. Se tem uma criança de 4 meses que tinha que estar rolando, tinha que estar sustentando bem a região de cervical, de pescocinho, tá já no treinamento para sustentar em antebraço e braço, já naquele posição da lagartixa ali querendo imitar o engatinhar. Se ele não está fazendo isso, a gente tem que investigar. Por quê? Então, o primeiro sinal é um atraso na primeira infância. Muita gente fala do atraso da fala. O atraso da fala também é um sinal importante, mas que pode ser multifatorial. Então, não é tão simples. O diagnóstico do autismo não é simples. Ele é multifatorial, tá? E precisa de uma análise complexa e bem feita. Porque o nível 3, você identifica mais. O nível 3 a gente consegue identificar mais. E antes de identificar o nível, a gente identifica o transtorno. Então, assim, é uma criança que está extremamente dependente daquele responsável. Entendi. Então, assim, ele fechou todos os marcos com atraso, ou ele teve uma regressão. É uma criança que falava, andava, comia com as próprias mãos, tinha uma independência muito grande, e o que a gente fala, sofreu uma poda neural. Que é isso? Ele perdeu essas habilidades, ele regrediu. E simplesmente uma criança que começou a balbuciar, a falar as primeiras palavras, como papai, mamãe, e do nada ele parou de falar. Entendi. Então, essa regressão é muito importante. Então, a gente tem que ter critérios clínicos, tá? Para fechar o diagnóstico. Então, se o seu filho está tendo qualquer atraso e toda idade ele tem marcos a ser atingidos, você precisa conversar com o pediatra e precisa investigar isso melhor. Toda doença tem diferença em relação ao sexo, né? Sim. Masculino e feminino. No autismo também tem? Tem. Então, para diagnóstico, para identificar? Nós temos uma dificuldade muito grande, é uma ótima pergunta que poucas pessoas sabem, quando a gente fala sobre o autismo feminino. Eu sou a coautora em um dos livros que fala sobre isso, o autismo feminino, e onde a gente traz literalmente, né, o impacto do diagnóstico feminino. Porque hoje, a cada 5 diagnósticos, 3 são mulheres não diagnosticadas. Então, nós temos ainda 3 mulheres não diagnosticadas para 2 homens diagnosticados. Então, o impacto é muito grande. E dentro desse impacto da mulher, a gente tem um mascaramento feminino. Porque a mulher, ela é criada em não sentar de perna aberta, falar baixo, respeitar o tom de voz, independente da cultura. Isso é o feminino que é praticado. Então, a gente acha isso normal, ela é mais introspectiva, ela é mais tímida e passa-se batido ao longo da primeira infância essas características. E aí a gente entra no mascaramento, que muitas meninas durante a adolescência são mais tímidas, mais introspectivas, porém têm várias características, demoraram a falar, tiveram marcos que não foram completados, né? Não atingiram o índice dos marcos na primeira infância, tem dificuldade de sociabilidade. E tudo isso aí vem na adolescência, tem um grupo no colégio que vê que recebe mais atenção, que vê que ela consegue imitar.
ela literalmente mascara o próprio comportamento, imita o comportamento daquele grupo e passa batido. E aí você vai ter a repercussão desse mascaramento lá na frente. Quando ela chega em casa com dor de cabeça, quando ela chega em casa exausta, como se ela tivesse corrido uma maratona. E a repercussão psicológica para essa criança, para esse adolescente, que pode estourar na vida adulta. Então é muito importante a gente entender que para você diagnosticar o autismo feminino, você tem que ter um feeling maior, mas você também precisa utilizar a sensibilidade, conversar, ir a fundo nas questões que estão preocupando aquela família, aquele paciente. Olha, essa é novidade, hein? Aí, tá vendo, pessoal? De casa, trazendo uma novidade aqui com a doutora Rita, que nem eu conhecia, sobre O essa autismo é um mascaramento. mundo, né? Cresceu muito, né? Muito. O autismo é um mundo ainda a ser bem falado, bem estudado. E a gente está estudando uma pontinha de um iceberg. Agora, sobre o mundo e sobre essa pontinha, a gente vem notando cada vez mais notícias, né, sobre o TEA, né? Uhum. E como políticas públicas, trazendo aparelhos novos, trazendo obrigatoriedade de salas sensoriais. O quanto isso beneficia o portador e o seu dependente, né? E o seu responsável. Muito. Eu falo que as salas sensoriais, em todo espaço público, a gente olha muito os aeroportos, né? Mas você já imaginou ter uma sala sensorial aqui no centro? Um centro de cultura onde o pai pode sair numa praça e caso o filho dele desregule ou precise de um conforto, ele tem uma sala sensorial onde ele vai poder se regular. Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu desconheço da parte técnica. O porquê essa sala sensorial, para quem está em casa, o porquê ela provoca esse conforto? Por que essa importância? Então vamos pensar assim, a gente tem uma criança que tem sensibilidade auditiva. E dentro de uma sala sensorial, o que ela vai encontrar? Formas de se autorregular. Abafador, que muitos não sabem, gente, mas os abafadores são caríssimos. Para uma população que a gente tem que lembrar que a nossa grande população não recebe nenhum tipo de benefício, as mães dessas crianças não trabalham para poder cuidar delas. Então, assim, vivem num aperto. Então, comprar um abafador é muitas vezes muito difícil. Então, você imagina, você tem uma criança que tem sensibilidade auditiva e a luz. Ele tem uma fotofobia. Você tem uma sala que é mais escura, que tem um abafador. Muitas crianças se regulam através das elásticas, né? Das lycras elásticas, das câmaras, e podem ficar no balanço. Porque esses barulhos, né, do dia a dia, que pra gente é tão normal, pro portador de TEA, isso causa crise, né? Pode causar crise. Então, assim, eu falo sempre, você já imaginou que a buzina que é para você do caminhão é tranquilo, mas a porta do elevador, para ele, é um som horrível. Eu sempre brinco, multiplica vezes 1000. Entendi. Os fogos, a gente está na época de festividades agora, pensem muito bem nos fogos de artifício. É verdade. Porque a gente fala do TEA, mas a gente fala do idoso, a gente fala dos recém-nascidos, a gente fala dos pacientes acamados, que qualquer alteração sensorial para eles já afeta muito. Essas salas são tudo de bom. Espero que em breve a gente tenha muitas aqui na cidade, no Brasil todo. Você falou da questão das mães, né, que cuidam. Em 2021, como eu estava com o secretário de saúde, eu fui conhecer o Instituto da Berenice Piana, que tem uma lei que ela, né, diagnosticou o próprio filho com autismo, e ela buscou abaixo-assinado, levou para o Senado, e hoje tem a lei Berenice Piana, que provocou hoje toda essa manifestação a favor do autismo e criou várias políticas públicas. Uhum. E ela, quando eu fui lá, tive com ela pessoalmente, ela falou que ela recebe lá mulheres que são abandonadas, porque quando descobre que o filho tem, o marido abandona, separa. 67%. É isso que eu ia falar, um número muito alto que ela tinha falado. 67%. A gente trouxe esse dado agora há 2 anos, tem 2 anos exatos, que 60% das mães são abandonadas até os 5 anos de idade do filho e 46% após essa idade. Então, elas são sozinhas. Eu falo sempre que são mães solas com um peso muito grande.
Além da maternidade atípica. Que já traz uma dificuldade Muito grande. que é uma dedicação praticamente integral, né? É. Dependendo do nível, né? Sim. E agora aqui, para a gente finalizar, o portador de autismo nível 1, ele pode ter uma vida normal, Todos eles podem. até o nível 3. Fala isso, pessoal de casa, o pessoal tem muita dúvida disso. Vamos lá, gente. Transtorno não é rótulo. Eu tenho pacientes que saíram do nível 3 e foram para o nível 1. Então, a gente pode transitar do nível. O TEA, ele não impossibilita o seu filho de se tornar apto, nem se tornar funcional a nada. Então, não olhe a deficiência. Olhe o que ele possa fazer. Pratique aquilo. Valorize aquilo do seu filho. E não compare ele com outras crianças. Ele é único. Ele é seu filho, ele é sua filha, ele é seu bem mais precioso. Hoje, ele está no nível 3 de suporte, mas recebendo a terapia adequada, o tratamento adequado, com toda certeza, ele vai chegar ao nível 1 de suporte e vai se tornar funcional. Isso só depende de você acreditar e buscar de todas as formas o melhor para o seu filho. Rita, só tenho que te agradecer, foi excelente a entrevista. Obrigada pelo convite. Vou pedir, antes da gente terminar, para você passar onde quem queira procurar para o seu atendimento, procurar por você na consulta, Pode deixar. faça o seu comercial aí, fica à vontade. Bom, gente, eu atendo no edifício Sinda, tá? Na sala 1212, na Imperium Saúde. Então, qualquer dúvida, queria conversar mais, eu deixo aqui meu Instagram, que é doutora.ritadimitrio, tá? Sigam, mandam inbox, eu respondo todos os directs e é um prazer, tá? Mais uma vez estar aqui para poder falar de um assunto que eu gosto tanto. Eu que agradeço e nós vamos ter um novo convite em breve. É isso, pessoal. Finalizando mais um programa Fala Doutor. Até a próxima. Música